Muito bem. Um primeiro exercício legal, né, para a gente fazer a avaliação, principalmente do assunto eco, vem a ser esse exercício 4 aqui, que eu escolhi do livro do Gaspar. E o que acontece? A leitura dele é simples. Um sonar de um navio detectou o objeto no fundo do mar a 175 metros de profundidade. Sabendo que o tempo entre o sinal emitido e o eco desse sinal captado pelo sonar é de 0,25 segundos, qual a velocidade do som na água, né? Então, um exercício tranquilo, se a gente for avaliar a situação prática, e eu fiz aqui alguns desenhos, né? E como é que ele tá? Ele tá assim. A frente sonora, ela parte do sonar nessa região aqui do navio, né? E a frente sonora desce em formato circular até chegar ao fundo do mar, bater e retornar ainda em formato circular, dando o efeito do eco. Tudo isso acontece numa profundidade de 175 metros e num intervalo de tempo, conforme citado no enunciado, de 0,25 segundos. Então, uma simples aplicação do conceito de cinemática da velocidade média igual a ΔS, distância percorrida, pelo intervalo de tempo, no caso 0,25. Só que há um detalhe no exercício, né, que a gente não pode deixar de lembrar, que é uma distância percorrida de 175 metros por duas vezes, né? A onda sonora desce 175 e retorna 175. Então, duas vezes 175. De fato, então, eu tenho duas vezes 175, o que dá 350, né? Vezes um quarto invertido, né? Que de verdade é 4 sobre 1. É uma matemática simples aí. E nesse aspecto, então, eu tenho 4 vezes 350, 4 vezes 300, 1.200, 4 vezes 50, 200, né? Então, dá 1.400 aqui de resposta. Ou seja, a velocidade do som dentro d'água, nesse exercício aí, será da ordem de 1.400 metros por segundo. Um primeiro exercício aí, classicão, né? Simples de resolver, e vamos dar continuidade. Bom, um segundo exercício que eu fiz aqui a escolha é um exercício de sonar novamente, né? Provavelmente tem aqui a proposta do eco, mas vamos fazer a leitura. Um sonar instalado em um navio está a uma altura de 6,8 metros acima da superfície da água. Em um dado instante, ele emite um ultrassom que, refletido no fundo do mar, retorna ao aparelho 1 segundo após a emissão. Então, o tempo de reverberação aí é 1 segundo. Considere que o comprimento de onda da onda emitida no ar seja de 0,85, né, centímetros, e que a velocidade do ultrassom seja no ar de 340 metros por segundo e na água 1,410 a terceira metros por segundo. Tá? Então ele pede para a gente determinar aqui a frequência de ultrassom na água, que vai ser a mesma frequência da fonte, seja dentro ou fora da água, e a profundidade local, né, que basicamente eu tenho que avaliar a distância do sonar fora da água também. Tem um detalhezinho dessa questão de vestibular aí da UFMG, tá? Muito interessante o exercício. Vamos lá. Bom, letra A e letra B desse exercício, A, no caso, ele pede a frequência de ultrassom na água. Vamos lembrar que fora da água ou dentro da água, a onda sonora ela tem a mesma frequência. Tá? É importante lembrar que o que se altera é a velocidade da propagação fora ou dentro da água e o comprimento de onda fora ou dentro da água, onde a frequência ela vai permanecer constante. Então, um efeito conhecido como efeito de refração. Na refração, eu tenho a passagem da onda em meios materiais distintos, ar e água. Nessa passagem, eu tenho a alteração do comprimento de onda e da velocidade da propagação, onde a frequência é constante. Então, na letra A, como ele pede frequência, basta eu usar a velocidade do som no ar, por exemplo, né, e o comprimento de onda dessa onda no ar, que no exercício os dois valores foram citados. Velocidade do som no ar, 340, e o lambda
0,85 centímetros, isso no caso fora d'água, ou seja, no ar. Fazendo a aplicação, havendo aqui a análise do texto, então, 340 metros por segundo para a velocidade, comprimento de onda lambda 0,85 centímetros, então eu precisei fazer aqui o fator de conversão para metros, né, 10 a menos 2, então 0,85, 10 a menos 2, prefixo cent, vezes frequência. Então tudo aqui no sistema internacional basta fazer a operação matemática para o cálculo da frequência. Aí, então, agilizando aqui o cálculo, eu percebo frequência 340 dividido por 0,85 vezes 10 a menos 2. Realizando o trabalho matemático, eu tenho 400 aqui como resultado dessa divisão. 10 a segunda, né, já que o 10 a menos 2 ele vai surtir no numerador. E aí, então, 410 a segunda hertz, ou 40.000 hertz, né, seria a resposta da letra A frequência para a fonte do sonar. Agora, no caso da profundidade, eu vou definir, a letra B, essa altura aqui, né? E o que é de fato colocado no exercício é que o tempo de reverberação na ocasião da reflexão do fundo do oceano até o retorno é de 1 segundo. Então, essa situação de saída do sinal desde o sonar até o fundo e o retorno, toda essa situação ocorreu no intervalo de tempo de 1 segundo. A distância percorrida, ela foi de 6,8 aqui, profundidade novamente e 6,8. Só que tem um detalhe em que as velocidades são diferentes, né, em cada um dos trechos. Aqui eu tenho uma velocidade diferente, aqui eu tenho uma velocidade diferente também, né? E aí eu preciso tomar um certo cuidado para fazer o cálculo dessa profundidade aí neste exercício. Mas nada que vá dar muito trabalho para resolver. Vamos montar a equação. Bom, então olhando ainda para esse exercício, o que a gente nota? Que o tempo de deslocamento da frente sonora na região do ar, né, mais o tempo de deslocamento da frente sonora na região da água, ou seja, aqui dentro, né, a soma desses dois tempos dá o tempo de reverberação, né, sugerido no exercício. E essa aqui é uma equação, então, referente ao exercício. Porém, como nós desejamos calcular a profundidade, eu posso evidenciar o tempo através, novamente, da velocidade média, né? Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Ou ainda, tempo igual a ΔS dividido por velocidade. Então, esses dois valores de tempo do ar aqui e da água, eu sugeri os valores de distância, né? Então, no ar, a frente sonora passa por 2 vezes o 6,8 e a velocidade do som no ar. E ainda na profundidade, ou seja, dentro d'água, 2 vezes a profundidade, que ele desce uma vez e retorna, né? Então, 2 vezes a profundidade, numa velocidade de 1.400 metros por segundo. Então, essa equação aqui, resolvida, né, eu consigo então chegar no valor da profundidade. Vamos nessa. Bom, levando em consideração então esse cálculo que aparece aqui o alto à direita, para a letra B, o que eu fiz? Intervalo de tempo de reverberação na reflexão nessa situação, 1 segundo. Então, 1 segundo, só que o tempo da onda sonora nesse trecho na região do ar, mais o tempo da onda sonora nesse trecho na região da água, dá 1 segundo, né? Então, lembrando os valores, o dobro da distância de 6,8 dividido pela velocidade do som no ar, né? Então, aqui o dobro da distância porque a frente sonora passa pelo ar uma vez, 6,8, e na hora que retorna passa novamente pelo 6,8. Então, a distância completa 2 vezes o 6,8 na velocidade do som no ar, mais o tempo gasto dentro d'água, que é a profundidade, e a profundidade novamente em termos de distância, na velocidade do som dentro d'água, 1.400. Então surgiu essa equação aqui, fiz o MMC, estabeleci todo o produto, né, dos valores, e cheguei ao P, ao valor de P, que dá um resultado aqui, 672 metros, né? E exatamente esse resultado. Bom, esse exercício aqui é de uma federal, né, de Minas Gerais, um exercício bem legal. E vamos para o próximo.
Bom, antes de dar continuidade, eu queria mencionar essa situação aqui posta ao alto, né? Então, perceba que a ideia é só fazer a lembrança dos instrumentos sonoros, né? De corda e de tubos sonoros. De corda, por sua vez, a gente tem a primeira configuração de onda estacionária, onde ela faz a repetição de meios comprimentos de onda, e sucessivamente assim, conforme as frequências vão ampliando, né? Então aqui um meio comprimento de onda, aqui dois meios comprimentos de onda, e sucessivamente ele vai se repetindo na ordem dos números naturais. No caso do tubo aberto, a onda sonora, o ar, né, o gás, por sua vez, passa em certa velocidade aqui dentro e em certa velocidade o tubo vai ser capaz de emitir ondas sonoras. A hora que faz-se a emissão da onda sonora, ele entra em configuração estacionária nesse tipo de desenho, né? Então eu tenho aqui quartos comprimentos de onda, no caso 2, né, o que forma meio comprimento de onda. Então a repetição da onda estacionária para o tubo aberto, né, para o tubo sonoro aberto, é uma configuração de repetição de meios comprimentos de onda. Perceba, aqui eu tenho um quarto de comprimento de onda, mais outro quarto de comprimento de onda, o que dá meio comprimento de onda na primeira configuração oscilante desse tubo aberto, ou seja, ele emite som. Na segunda configuração, ele repete esses meios comprimentos de onda, só que na ordem 2. Aqui eu tenho um meio comprimento de onda, né? E aqui 2 quartos de comprimento de onda, que dá meio novamente. Então aqui eu tenho 2 meios de comprimento de onda. Aqui eu havia visto uma, aqui eu vejo a ordem 2, a próxima é a ordem 3, 4, 5, 6. Então, assim, se segue uma ordem de números naturais também, em termos de configuração. E no caso do tubo fechado, há uma leve diferença, né? Uma das extremidades vai ser fechada, o som vai ser emitido também, só que a configuração da onda estacionária é um pouco diferente. Ela se repete em quartos comprimentos de onda e não em meios comprimentos de onda, como no caso do tubo aberto. Aqui eu tenho a configuração de uma, né? Aqui eu tenho a configuração de uma, no caso duas, três. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Perceba que a repetição vem de acordo com os números ímpares, né? Então, ordem 1, ordem 3, ordem 5, ordem 7, assim vai. Então, lembrando que essa ordem eu me refiro ao N, né? Presente nas equações para cálculos de tubos e cordas. Fazendo a lembrança rápida, então no caso da corda, Fn igual a N sobre 2L, raiz da força sobre a densidade linear da corda, né? No caso do tubo aberto, Fn igual a N vezes V sobre 2 vezes L, onde há repetição de meios comprimentos de onda. Há uma similaridade com a equação das cordas em relação aos tubos abertos. E assim, esse N ele é contado a partir do número de meios comprimentos de onda em cada configuração. Então aqui, por exemplo, eu tenho um meio comprimento de onda, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, então a ordem N. Já no tubo fechado, há uma ligeira mudança por conta da repetição dos comprimentos de onda na configuração. Eu tenho uma repetição de quartos comprimentos de onda, né? de um quarto. Então a fórmula ela sofre uma pequena alteração, onde esse N aqui é a ordem das ondas estacionárias dentro do tubo fechado. Essa ordem segue números inteiros, né? Números naturais ímpares. Naturais ímpares, então aqui 1, aqui no caso 3, 5 e assim sucessivamente. Então eu escolhi alguns exercícios para a gente também abordar essa proposta e servir de auxílio aí para a constituição da lista de exercícios para a terceira série, para a gente já conectar esse trabalho aí ao segundo bimestre. Então eu pensei em resolver o exercício aqui, vamos lá. Bom, um outro exercício bem legal, né, de ser observado, esse aqui. Vamos fazer a leitura, o 14, né? Olha lá. Quando afinadas, a frequência fundamental da corda Lá do violino é 440 Hz. Frequência fundamental, ou seja, a ordem 1. E a velocidade fundamental, e a frequência fundamental da corda Mi é 660 Hz. A que distância da extremidade da corda deve-se colocar o dedo para que a corda Lá
com a corda Lá, tocar a nota Mi, se o comprimento total dessa corda é L. Vou fazer a leitura novamente. A que distância da extremidade da corda deve-se colocar o dedo para, com a corda Lá, tocar a nota Mi, se o comprimento total dessa corda é L. Bom, interessante, dados no exercício, né? Então, eu anotei aqui, por exemplo, a frequência fundamental, F1, é 440 Hz. Isso é a corda Lá do violino, né? Ela possui um comprimento L. Então, montei a fórmula da frequência para cordas, né? Fn, 440, a ordem 1, N, velocidade da propagação na corda, que não é dado no exercício, e 2 vezes L, que é o comprimento original da corda. Mas ele pergunta a que distância eu deveria colocar o dedo, né, na mesma corda para que ela produzisse a frequência 660 Hz, ou seja, eu tenho que alterar o comprimento. Porém, é uma frequência fundamental, ou seja, o N é 1 novamente. A 660, N1, a velocidade da propagação não vai mudar, porque a corda é a mesma, né, em termos de material, e apenas o que vai ser modificado é a nova distância, né? Então, é uma associação de fórmulas, muito simples do exercício, apesar de ser de uma instituição bem forte, o ITA, né? E aí eu fui desenvolvendo. O que eu fiz? Esse 1V é igual a esse 1V, e então 440 vezes 2L', perdão, vezes 2L, né? Ó, vai ser igual a 660 vezes 2L', né? Cortei ali 0 com 0, cheguei nessa proposta. 44L, né? Sobre 66, né? Será igual a L', ou ainda L' será igual a 2/3 de L. Então, exercício letra D. Muito legal o exercício também envolvendo a aplicação com instrumento de corda. Bom, partindo para mais um exercício aqui, para de repente fazer um encerramento e deixar que o terceiro ano prossiga. O berrante de um boiadeiro tem 1,20 metros de comprimento. Suponha que a velocidade do som em determinada região seja 336 metros. Quais as frequências que o boiadeiro pode conseguir nesse berrante, né? Então, um exercício interessante. Vamos lá. Então, aí a aplicação da equação para o berrante, eu vou entender que o instrumento ele é um tipo de tubo fechado, numas extremidades, quando se quer emitir onda sonora com o mesmo. A equação que é trabalhada é a equação Fn igual a n, que é a ordem, né, vezes a velocidade do som dentro desse tubo, sobre 4 vezes o comprimento do mesmo, né? E o exercício pediu para que a gente avaliasse o número, ou as n frequências, né, trabalhadas nesse instrumento. Então, vou lembrar que a ordem dele aqui é a ordem ímpar, né? 1, 3, 5, 7, só fazer um concerto aqui, ó. 1, 3, 5, 7, né? E assim vai. E aí, então, eu vou favorecer aqui o cálculo para essa parte, que ficaria assim, então. Vamos lá. Bom, nesse exercício, o que a gente tem em termos de dados, né? No caso da leitura, é o comprimento do berrante, 1,20 m, e a velocidade do som dentro desse berrante, 336 metros por segundo. E aí basta fazer a aplicação, chegar à conclusão desse cálculo que, então, Fn será da ordem de n vezes 70, né? Então, a quantidade de frequências possíveis dentro desse instrumento sonoro de sopro, onde uma das extremidades vem a ser fechada, é pelos números ímpares, né? 1, 3, 5, 7 vezes 70. Então, basicamente, a ordem 70 Hz, 210 Hz, 350 Hz, 490 Hz, 630 Hz e assim por diante, né? Vem a ser a definição para exercício. Bom, referente à continuidade dessa aula para adiante, com a terceira série do ensino médio, apenas alertar vocês que resta uma lista, né, associada a esse assunto, que já vem de proposta que vocês criaram, né, com a física, e o assunto ondas ele ainda
se estende mais, né, em termos de aplicação, mas como a gente está nessa ocasião de aulas que tem uma referência mais voltada para o vestibular, principalmente, né, em preocupação aos trabalhos de vocês, faz-se a continuidade do programa que nós temos no Cotec. Então, na sequência, eu devo iniciar o trabalho pós ondas, né, que vem a ser hidroestática e introdução à termodinâmica e óptica, né, até que a gente consiga encerrar esse programa aí definido pelo Cotec para vocês dentro desse ano de 2020. Gente, até a próxima. Fica com Deus. Abraço.